este é o Super FC pelo Mundo, guia especial da Copa das Confederações. E a meu lado, uma novidade gigante, aquele que sabe tudo de futebol internacional, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? E para quem não sabe, a Copa das Confederações está definida em 2 grupos, começando pelo Grupo A. Taca na tela, Faustão, vamos lá. Grupo A temos Brasil, Itália, México e Japão. Começamos então pelo anfitrião Brasil. Pazini, dê a sua análise sobre esse time, vai lá. Pois é, um time que tem o problema do jogo coletivo. O Brasil é um time que a gente tem a visão de que joga em blocos separados, né? Um bloco para defesa, um bloco para o meio campo, outro para o ataque. O time não joga junto e não tem muita movimentação. Por conta disso, é um time que depende demais do talento individual. E além disso, também a questão da movimentação interfere com o próprio Fred. O Fred fica muito isolado lá na frente, esperando a bola para definir o jogo. E por conta disso, o Brasil sente falta em alguns momentos. No primeiro tempo contra a França, por exemplo, o Fred não foi muito bem, o Brasil também não. No segundo tempo, quando o Fred saiu um pouco mais da área, o Brasil melhorou, criou mais chances, inclusive o primeiro gol marcado pelo Oscar. Tem essa situação Brasil, precisa de mais movimentação, de jogar mais junto. E a outra questão é a questão da defesa. A defesa do Brasil bate muita cabeça, os volantes laterais ainda confundem muito o posicionamento e o Brasil precisa melhorar essas questões, precisa melhorar defensivamente e ofensivamente. E isso passa pela movimentação. E existe também a questão do primeiro volante. O Brasil com Hernanes e Paulinho cresce de produção, mas é difícil esperar que o Felipão, com aquela visão dele de que um volante tem que ser brucutu, que vai melhorar alguma coisa que vai ser modificado. É isso mesmo, e obviamente o grande destaque do Brasil é o Neymar. Ele agora está no Barcelona, saiu no Santos por uma bolada, é isso mesmo, Pazini, e realmente deve ser o grande nome da seleção, é claro. E a segunda seleção que a gente vai falar agora é a Itália. Pazini, já fale a sua análise da Itália, já vai lá. A Itália é uma seleção muito forte, né? Tem uma defesa muito bem estruturada e compacta, com o trio que inclusive é o trio da Juventus, leva esse entrosamento do clube para a seleção. O meio de campo que é dos melhores do mundo, Pirlo, Marquisio e tantos outros grandes jogadores, Montolivo, Aquilani, De Rossi, e um ataque bem explosivo, um ataque com Balotelli e com El Shaarawy, que também levam o entrosamento do clube, levam o entrosamento do Milan, e é um time bem interessante a Itália, que além de todas essas situações, tem aí o bom lado da variação tática. O time da Itália pode mudar facilmente para 4-4-2, 4-2-3-1 e outras variações. E tem boas peças também no banco de reservas. O que pesa para a Itália é justamente o ataque. Ao mesmo tempo que é um ataque muito explosivo, é um ataque que tem aí o problema da juventude até exagerada e que tem a questão do Balotelli. É um grande jogador que pode desequilibrar, tanto no lado bom quanto no lado ruim, por conta do temperamento dele. O destaque, além do Balotelli, também tem o meia Pirlo, veterano, sabe muito de bola, principalmente nos toques de bola, nas enfiadas, né, Pazini? Vai muito bem nessa parte. E agora partimos para o México, terceira seleção aí que vamos falar do Grupo A. Pazini, novamente, aquela análise bem rápida do México. Vai lá. México, carrasco do Brasil, né? Principalmente nos últimos anos, e tem uma seleção interessante, uma seleção que também tem um jogo coletivo interessante, como a Itália joga de forma compacta, joga atacando em bloco e defendendo em bloco. E tem um meio de campo bem interessante, Aquino, Meza e outros bons jogadores, principalmente o Aquino. E o lado mais interessante do México é a dupla mais ofensiva, o Chicharito Hernández, que é o matador da seleção, marca gols de tudo que é jeito, e, claro, o Giovanni dos Santos. Giovanni dos Santos que é aquele jogador diferente, né? Normalmente o jogador se destaca no clube, não vai bem na seleção. O Giovanni dos Santos é o contrário, né? Deita e rola no México, comanda a seleção, mas vai mal nos clubes. O México tem aí essas forças. O destaque negativo da seleção mexicana é o ajuste defensivo, principalmente nos contra-ataques. Na hora de voltar ali nos contra-ataques, a defesa do México bate muita cabeça, sem contar que quando a pressão é muito grande, o México não tem uma defesa forte que aguenta um ataque poderoso. Joga de forma compacta, mas tem esse problema defensivo. E o meu grande destaque do México é ele, Chicharito Hernández, além também do Giovanni Augusto, mas mais o jogador do Manchester United, principalmente pelo seu faro de goleador. E agora partimos para a sensação do Pazini, pelo menos o Japão. Vai lá, Pazini, fala sobre essa seleção que você tanto gosta. Vai lá. Pois é, o Japão que também tem um jogo coletivo, e principalmente o meio de campo. O meio de campo da seleção japonesa é técnico, tem bons jogadores, os grandes destaques que são o Kagawa e o Honda, jogadores com estrada já na Europa. O Kagawa
multicampeão com o Borussia Dortmund, Honda também campeão com o CSKA, e outros bons jogadores como o Endo, o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção e que tem muita qualidade para enfiar bolas, com toque de bola e também com bolas paradas. É um time que tem um jogo técnico, um jogo rápido de passes e envolver o adversário, e que tem um ataque muito veloz. O ponto ruim da seleção japonesa, se por um lado tem esse jogo coletivo interessante, é a defesa. A defesa do Japão é lenta, fraca no jogo aéreo e também tem um problema no ataque. O Maeda, que é o atacante da seleção, é um daqueles jogadores, ao contrário do Giovanni dos Santos, e no normal. Se destaca no clube, mas vai mal na seleção. O interessante do Japão é que tem jogadores para substituir, mas não são convocados pelo Zaccheroni. O principal destaque agora vai para o Honda, mas principalmente pelo jogo coletivo do Japão, que querendo ou não é o principal arma do Japão, né, Pazini? Pois é. E finalizando o grupo A, partindo agora para o grupo B, que temos as seguintes seleções. Bota na tela aí, Faustão, vamos lá. Temos Espanha, Uruguai, Nigéria e Tahiti. Pazini, começando então pela Espanha, atual campeã mundial, vai lá. É a grande favorita ao título, né? A melhor seleção do mundo na atualidade, na minha opinião, ao lado da Alemanha. Tem aquele estilo famoso tic-tac, toca bola, posse de bola o tempo inteiro, jogo envolvente, troca de passes o tempo inteiro e grandes jogadores, tanto no time titular no meio de campo, quanto no banco, né? A Espanha tem um banco melhor do que muitas seleções titulares. É um time sensacional da Espanha e que tem uma defesa também boa. O Piqué e o Sérgio Ramos têm formado uma boa dupla de zaga, só que a Espanha, né, apesar de todas essas maravilhas, tem também os seus lados ruins. O principal deles é a penetração e a incisividade em alguns momentos. Como o time não tem centroavantes vivendo grande fase, Fernando Torres não vem bem, Llorente não vem bem, o Soldado é o que tem se saído melhor, mas não é um centroavante para ser confiável na seleção. A Espanha joga com o falso 9, e nesse caso será o Fábregas. Com isso, a Espanha perde em muitos momentos penetração e um jogo incisivo, que faz a Espanha complicar algumas partidas. E o outro lado negativo é o Casillas. Casillas é o goleiro, o líder da seleção, mas atuou pouco na temporada pelo Real Madrid. Quem acompanha o Super FC pelo mundo sabe bem disso. Mas tem aquele lado também. A Espanha tem esses problemas, na Copa do Mundo teve isso, na Euro teve isso, mas quando o jogo é para valer, a Espanha vai lá e ataca o tempo inteiro o adversário, neutraliza o adversário e domina o jogo inteiro. Com a Itália na final da Euro foi assim. A Espanha chegou mal, foi lá e fez 4-0 na final. Com certeza. E o principal destaque, obviamente, é a dupla do Barcelona, Xavi e Iniesta. A gente já cansou de falar sobre os dois, né, Pazini? Por Inúmeras isso, vezes. partimos para o Uruguai. Vai lá, Pazini, aquela rápida análise da seleção uruguaia. Um Uruguai que combina o estilo tradicional do Uruguai com algumas coisas novas. Tem uma marcação fortíssima, um time que joga com muita raça, marca o tempo inteiro. Uma defesa forte, sólida e uma dupla de volantes também, Arévalo Rios e Gargano, de meter medo em muita gente. Mas tem um quarteto ofensivo bem interessante uruguaio. Forlan, que é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção e é o maior artilheiro da seleção, é o grande destaque do Uruguai, junto com o Luis Soares, excelente atacante, o Cavani, artilheiro do campeonato italiano, e Gaston Ramírez, que é um bom e jovem meia. E tem boas opções no banco, como o Lodeiro, também tem o Christian Rodrigues, ou seja, um time ofensivamente interessante e defensivamente muito forte. O lado ruim do Uruguai é que o time não vem bem ultimamente. Nas eliminatórias, a gente comentou no último Super FC pelo mundo, o Uruguai está brigando pela repescagem. Então tem esse lado de como vai chegar o Uruguai, mas a seleção é muito boa. E o destaque pertinho da gente aqui tem Furlan, mas realmente o grande destaque é Luizito Soares, que fez uma ótima temporada no último, apesar do time dele não ter ido muito bem, né, Pazini? A gente zoa demais aqui, mas tudo bem. Agora vamos partindo para a Nigéria, que não é lá uma grande seleção, mas sempre apronta uma, né, Pazini? Vai lá. Pois é, a Nigéria que também já aprontou para cima do Brasil, né? Olimpíadas de 96 que o diga, a seleção da Nigéria que tem bons jogadores, mas que sofreu um grande baque perto da Copa das Confederações, perdeu o seu trio de ataque. O Emenike, o Moses e o Uti não vão disputar a Copa das Confederações e o Iobo, zagueiro, capitão da seleção e jogador que mais vezes vestiu a camisa da Nigéria, também está de fora. Por conta de tudo isso, a Nigéria tem uma defesa mais fraca do que normalmente tem. E, além disso, tem a questão do esquema tático. Teve que mudar o 4-3-3 para um 4-4-2 e perde muita força do ataque pelos lados, que é o principal destaque da seleção nigeriana. Por conta disso, a Nigéria vai ter que se reinventar para essa Copa das Confederações. Mas tem a confiança com alguns bons jogadores, o Mikel, também o Musa, o Mikel, que é o grande destaque da seleção, jogador do Chelsea.
e tem também a confiança do Keshi, o técnico da seleção que pegou uma Nigéria em baixa, conseguiu renovar a seleção e levar ao título da Copa Africana de Nações. A Nigéria chega na Copa das Confederações para se reinventar. É isso mesmo, e o destaque, além do Obimika que o Pazini falou, é o velho clichê da raça africana, é isso mesmo, claro. Partindo agora para fechar o Tahiti, o Pazini vai lá. Tahiti, campeão da Copa das Nações da Oceania. Tahiti que tem alguns destaques, né? Claro que o Tahiti não chega visando título, visando coisas assim. O Tahiti visa o sonho de popularizar o esporte no país, mostrar o Tahiti ao mundo e vive o maior momento futebolístico da história do país. O Tahiti vive esse momento, não chega na Copa das Confederações querendo título, chega querendo algo mais importante, que é o sonho de representar o país num grande palco do futebol mundial. É para isso que o Tahiti vem disputar a Copa das Confederações. O destaque do Tahiti é o Chong Rue, atacante da seleção que marcou o gol do título da Copa das Nações da Oceania e que tem um detalhe legal, jogou no Bruxelas da Bélgica, time que o Kompany, zagueiro do Manchester City, é dono. Tem esse lado bacana aí do Chong Rue. E também o Ed Etaeta, técnico da seleção, que tem 42 anos, fez seu primeiro trabalho como técnico no Tahiti, depois da seleção ficar 6 anos sem treinador e levou o time ao maior título da história. E a abertura da Copa das Confederações será neste sábado, dia 15, às 4 horas da tarde, Brasil e Japão, lá em Brasília, no Mané Garrincha. Para saber mais informações, quais dias serão os jogos, os horários e todas as notícias desse torneio internacional, acesse o www.superfc.com.br e siga-nos no Twitter, o @super_FC. E, obviamente, agradeço aqui ele, menino gigante, que sabe tudo de futebol internacional, ele, Gabriel Pazini. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Fim do guia da Copa das Confederações. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau.